Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá, seja bem-vindo ao Divirta-se, o podcast de cultura do Jornal Estado de Minas. Eu estou aqui com o repórter de cultura do Jornal Estado de Minas, Lucas Lana. E aí, Lucas, tudo bem? Joia? Sobrevivendo aí às intempéries, né? Mas é isso aí, tamo bem. E hoje tenho o prazer de receber, né, um dos fundadores de uma das maiores, se não a maior banda de rock progressivo do Brasil, Sérgio Heinz, não é isso? É isso aí, Da banda O Terço. Então, um prazer te receber. Muito obrigado. País nosso, né, o Sérgio? Não, cara, eu tenho 1,73 m. Um prazer estar aqui com você, Otávio, Lucas. E aqui, muito bacana esse podcast que vocês estão fazendo. Já procurei saber e também eles já me relataram. Vale, estamos num recomeço, né? Uma nova recomeço era. Bacana, parabéns aí. Um novo estúdio. Muito sucesso. Nova tudo. Tá bacana aqui o estúdio. Pena que o pessoal não pode ver ou pode ver também. Não, né? por enquanto não, mas a gente ainda tá com planos aí de colocar no ao vivo, Ainda vamos de fazer pegar igual perguntas. você fez no livro. Ele tem um livro do Terço que você coloca o QR Code e você vira o livro, você fica vendo, é realidade aumentada. Realidade aumentada, é isso aí. Olha que doideira. É o livro de 50 anos do Terço, né? Acho que então, já que o Lucas trouxe, se você puder falar um pouquinho do processo desse livro, junto com um pouquinho da história da banda do início, né? Fez 50 anos, foi em 2021? Isso, já tem então um tempinho que a gente fez 50 anos, mas aí o livro saiu e agora eu já estou fazendo esses shows comemorando isso e o lançamento do livro, então eu estou vindo para Belo Horizonte e a gente está estreando na Autêntica, né? Eu assinei contrato com a Cacau Lana, que é uma empresária fantástica aqui de Belo Horizonte, a gente vai fazer uma grande turnê aí pelo Brasil. E também lançando o livro, né? Vendendo o livro ao vivo. É o meu segundo livro, na verdade eu vou vender os dois livros, né? Eu tenho um livro Transforme o Problema em Desafio, né? Que é um livro motivacional, mas o bacana desse livro de 50 anos é que ele tem uma tecnologia que na verdade é o primeiro livro no mundo com realidade aumentada. Aí eu estava explicando para o Lucas como que eu consegui isso, né? Porque na verdade é uma empresa 3D Mix, né? Do Izzy Ribeiro, um grande amigo, mais um Mark lá de Porto Alegre. Eles desenvolveram essa tecnologia. Aí a gente lançou, né, um Blu-ray em 3D, fizemos 12 shows em 3D, com o público recebendo óculos com lente inglesa, uma projeção em 3D atrás da gente, uma tela de 10 metros. Foram uns shows fantásticos e tal. Então, e o Izzy me deu de presente essa tecnologia para eu incluir no livro, entendeu? Então, por isso que é o primeiro livro no mundo, porque custa muito caro essa tecnologia para se colocar num livro, não compensa, né? Mas como eu ganhei de presente, então... aí tá tudo certo. E onde que as pessoas encontram esse livro? Como é que tá a distribuição dele? A editora, eu fui contratado pela editora Ibrasa já tem alguns anos, né? Então, eu sou escritor exclusivo da Ibrasa. Eu estou no meu terceiro livro, aí, que é um livro de ficção, que eu posso dizer até o nome, Eu Biônico, né? Mas depois eu falo um pouquinho dessa história, que é interessante. Bom, mas aí, então, esse livro você encontra no Mercado Livre, você encontra na Amazon, no Submarino e no site da editora, né? E alguns outros lugares que eu não sei, e algumas livrarias também. E né? tá legal a recepção do livro? O que você tem achado? Está na terceira edição. E eu vendo nos shows, eu estou vendendo nos shows. Né? E nessa turnê toda eu vou levar livro para vender. Né? E tá legal, você tá gostando do resultado autografo, também. Bom, já tá ali, né? Aí já... isso aí, pô, isso aí. Ah, massa. Bom, então eu queria começar um pouco da história, né? Tá. A gente pode entrar depois no livro mais um pouquinho, mas eu queria um pouco a sua história, né? Eu li que a sua família, são família de música, sua mãe era cantora lírica. Isso. Como é que foi a sua entrada, então, na música, né? Você começou pelo violão, conta aí um pouquinho dessa história. Então, esse papo da música em casa, né? Minha mãe como cantora, chegou a gravar disco e tudo. Minha irmã estudou 5 anos de piano clássico e tal, então eu via, e meu pai escutava muito erudito e música italiana, né? Então eu tive muito contato com música e eu era o caçula e eu ficava ali vendo a minha irmã tocar,
Aí eu comecei a pegar uns instrumentos de percussão para acompanhar ela tocando no piano, entendeu? Aí a coisa evoluiu para um violão, né? E daí eu acabei... Bom, mas aí eu fui... Mas tudo no clássico, assim, dentro ou não, ou já foi pro então, popular você também? sabe que... Então, popular também, mas o que me levou depois, lá na frente, a fazer o rock progressivo, porque o rock progressivo tem essa mistura, né? Sim. Que usa o erudito, o rock... E na Europa, na Inglaterra, usa a música folclórica da Inglaterra. Sim. E nós aqui no Brasil usamos a MPB, né? Então Sim. o terço faz o... exemplo. Então os discos do terço são essa mistureba, né? E na verdade o rock progressivo é uma maior mistureba, né? Então, Tem esse quê de experimentação, né? Tá, você pega Led Zeppelin com umas músicas complicadíssimas e depois tem uma música pop lá pra cacete, né? Entendeu? Total. E essa também, né? Sim. Né? Puta, música romântica. Exatamente. Então, e também a quebradeira junto. E eu sempre falo para as pessoas que foi uma época assim que não se volta mais, né? Porque as bandas entravam no estúdio do mundo inteiro com o repertório que tinha, não existia produtor que interferisse, o produtor estava ali só para ajustar a parte técnica, Cara, que né? doido. Então Liberdade a banda, total ali, né? liberdade total de criação e de escolha de repertório, né? Nos anos 80 é que começou esse A gravadora negócio do também marketing. não botava Não botava a dedo mão, ali. nada. Putz. Eles só achavam a banda bacana, achavam que tinha possibilidades e abria estúdio. E você ficava horas no estúdio, né? Que doido. Então, o capitalismo não tinha a força que começou a ter a partir dos anos. Sim. Na verdade, já existia tudo isso, só que não havia uma conscientização do capitalismo, entendeu? Sim. No momento que as pessoas começaram a entender, não, o capitalismo, cara, é um negócio para ganhar dinheiro. Não, hoje é Ele tá aqui, absurdo pô, isso na música. Você vê os caras fazendo música pra caber num TikTok de 30 segundos pra poder ser visto, viralizado. Exatamente. Você fala assim, e é cara, tudo planejamento de marketing, total. cara. Você tem que fazer. E a partir dos anos 80, as bandas se reuniam com o departamento de marketing, com a diretoria da gravadora, para decidir tudo. O repertório, que música quer tocar, que roupa quer usar, entendeu? Tudo. O direcionamento de marketing, né, na carreira, entendeu? Existia tudo esse planejamento. E na nossa época era assim. Né? Ali era o quê? Início dos anos 70, mais ou menos? Ou final? O terço começou em 68. Ah, então foi nos anos 60 ainda, né? Final dos anos 60. É que você teve uma banda antes, né? Que até chegou a apresentar e tem... Como é que é? Conta um pouquinho dessa história só porque... O terço é a junção de duas bandas, né? Conta essa história da fundação do terço e o que veio um pouquinho antes pra gente, por favor. Antes era Hot Dogs, né? Eu estava falando, porque o Lucas estava falando negócio de locutor, sobre o programa que eu fiz, né? Na Roquete Pinto. Então, começou na Roquete Pinto o Hot Dog Show, né? Então, a banda apresentava, entrevistava músicos e tal. E aí, anos depois, eu vim fazer um programa na Kiss FM, o BR-102, apresentei durante 3 anos. E também um programa em televisão, que na verdade era um quadro, né? O Momento Música, dentro do Momento Moto, que é apresentado pelo Dino Benzatti, que está até hoje no ar, né? Na Record News, todo domingo às 10 da manhã. E daí, se vocês entrarem no YouTube, tem várias entrevistas minhas, né, falando. E daí eu sempre gostei disso, né? E eu estava conversando com o Tucci ontem, que ele me entrevistou, ele há 35 anos que apresenta o programa, né, de rádio. Ele falou, você é locutor agora também? Eu falei, então você... Agora não, Não, porque eu conheci ele como produtor de shows. Ele trouxe o Terço e Mutantes aqui para BH, uma turnê que nós fizemos. Foi ele que produziu, né? Caramba. Onde que foi? Você lembra? O show? Não faz difícil, pergunta difícil. Não faz pergunta. Mas foi quando, mais ou menos? Ana, lembra? Não, também, pela né? data, mais ou menos. Depois a gente pode até pesquisar, depois pesquisa. Mas foi o quê? mesmo. Década de 80 já isso? Ou antes ainda? E eu acho que ainda era a década de 70, cara. Era a década de 70. Então, o show era assim. O Terço fazia o show, o Mutantes, a gente variava quem que começava o show. E depois, nós 8 nos vestíamos de Sgt. Peppers, né? Aquele uniforme de Sgt. Peppers. Aí subíamos no palco e tocávamos Beatles, né?
Que massa, hein? incrível. Muito legal. Fizemos no Teatro Municipal em São Paulo. Hoje é impossível você fazer rock and roll dentro do Teatro Municipal de São Paulo, entendeu? Naquela época nós fizemos. E o começo do show era assim: galera, pelo amor de Deus, as cadeiras são de veludo. Não queimem, não quebrem, não subam. Nada, puta, era assim, né? Porque senão o preju vinha pras bandas. É né? verdade, é verdade. Mas e o início da banda mesmo? Como é que do foi? Porque Terço? foi o John Stock, né? Aí e então Hot Dogs, aí tinha essa banda, e tinha o John Stock Company, que tinha o Jorge Amiden, o César de Mercedes e o Vinícius Cantuária, né? E eles, inclusive, tocaram no meu primeiro casamento dentro de uma igreja em Ipanema, né, no Leblon, né? Tocaram, cara. massa, Quer dizer, hoje você imagina uma banda de rock and roll tocando dentro de uma igreja católica na zona sul do Rio de Janeiro. Não existe essa possibilidade. Tudo pra não acontecer. Não, a Globo filmou, pô, tava lotado. O pessoal, além da igreja lotada, vinha o pessoal da praia, escutava aquele som para interromperam a rua, cara. Eu fui capa da revista Manchete, o nosso casamento tem capa da revista Manchete, cara, muito Que louco. doideira. Doideira. Mas aí, Como é que juntou? Aí juntou. Vocês já se conheciam, imagina, sim, disso, né? Aí juntou, mas o César de Mercedes, nesse momento, ficou fora. Só juntou eu, o Jorge Amiden e o Vinícius Cantuária. E, na verdade, a gente foi tocar em Corumbá, no Mato Grosso, e aí colocamos o nome de Libertos, né? E daí ficamos lá, tocamos na região e tal, e eu voltei para o Rio de Janeiro, porque naquela época também era uma Kombi, né? Que carregava o equipamento inteiro, o PA... Cara, É. e a banda também. Então, aí eu vim com a Kombi fui para o Rio de Janeiro com a Kombi, e eu estava na Avenida Rio Branco, e quase na praia do Flamengo, e o prédio da Poligram era um prédio de esquina ali, né? Daí estava o Paulinho Tapajós na esquina, eu já conhecia ele, aí eu parei, Paulinho, quer carona aí? Pô? Aí dei carona pro Paulinho. E aí, o que você está fazendo? Com a né? Kombi, com os instrumentos. Com a Kombi, Aí o Paulinho falou, estou produzindo meu primeiro disco, Ivan Lins, pô, né? Ele produzindo o primeiro disco do Ivan Lins e a primeira produção dele. Aí você, eu tô com a banda, Libertos, estamos lá em Corumbá, eu só vim aqui para resolver umas coisas, não sei o quê. Aí ele falou, vamos marcar uma audição quando vocês voltarem, né? Aí marcamos a audição e tal, ele ouviu, achou bacana, levou um outro produtor lá e já contrataram a gente. Então, a segunda produção dele foi o disco do Terço, né? Que massa. E já saiu como o Terço. Saiu como o Terço porque Libertos foi vetado pela censura. Existia aquela tal da é verdade. tal da Dona Solange que vetava tudo no Rio de Janeiro, né? Não sei se chegaram a ouvir falar. Sim. Na Tudo história. passava por ela. Isso, então. Mas ainda teve uma outra sugestão, que era a Santíssima Trindade. Acho que era, pior. Aí também, pior. Era pior ainda. Exatamente. Já tá difícil pra meter uma religião. Mas isso que eu ia perguntar, como é que o Terço passou? Porque o Terço também poderia, ainda mais na época de ditadura, que era na época do A golpe falta ali, de os subjetividade terços ali. permitiu que eles não entendessem que o Terço tinha essa coisa também. Mas aí a gente usou a coisa do rosário, né? Na capa tem um rosário de prata, assim, que um padre deu pra gente de presente, né? Rosário gigante, as bolas eram do tamanho da minha mão. E aí tem na capa daquele primeiro disco do Terço, tem o Terço, né? E também existia o simbolismo das famílias que rezam o Terço unidas, né? Então a gente era uma banda unida, então a gente passava essa coisa, o nome, e éramos 3, né? Então o nome casou legal. E no início já tinha essa fácil, intenção de ser mais progressivo, psicodélico e tal? Como é que era? Não, era muito os vocais, né? A gente adorava fazer os vocais e era uma época que as bandas internacionais todas caprichavam no vocal, né? A gente tinha esse tempo, né, cara? Porque o vocal despende muito tempo de ensaio e tal. Sim. E na década de 80 as bandas começaram a simplificar isso, né? Porque não tem tempo, não tem ensaio, tem que alugar estúdio, né? Antigamente você ensaiava em casa, né, cara? Era outra história, né? E a garotada tinha mais tempo, né? Hoje em dia, então, não tem tempo, cara. Ninguém tem tempo de nada, né? Porque, assim,
é plugado no 220, os caras ouvem, não ouvem uma música inteira, né? Já muda de música, é outro mundo. Álbum né? É um negócio impensável, né? Assim, um garoto de 12 não anos tem mais um álbum. não existe essa possibilidade, não existe, né? Fora outras coisas, né? Que a garotada não quer ter carro, não quer ter moto, não quer ter apartamento, não quer ter nada. É um contracapitalismo em alguns aspectos, né? Já um capitalismo, evolução que as pessoas estão dando um passinho para trás. Então, até, mas ao dependendo. mesmo tempo eles têm uma consciência, né, de que a gente não precisa de tudo isso para ser feliz ou para viver, entendeu? Então, assim, eles não têm essa ambição ou essa vontade de possuir coisas, né? Porque a gente vai embora e não leva nada disso. Então, mas é engraçado, porque os caras que eu adoro moto, adoro carro antigo. E aí, a próxima geração. Como que conversa, né? Como que conversa com essa geração? Tá difícil, cara. Pois é, e vocês também tiveram incursões tipo no rock rural, tocaram com Sai Guarabira, fala um pouquinho aí. Mas dos estilos da banda. Seguindo naquele teu pensamento que você estava perguntando, aí o texto começou muito com os vocais e tal, e o Jorge Amiden tocava guitarra de 12 cordas, né? Então, às vezes tinha Hollis e o conceito que lembrava Birds, né? E os vocais e tal. E depois a gente acabou evoluindo para essa coisa, misturando um pouco do erudito, e aí a coisa foi se modificando, aí o Jorge saiu, aí entrou o César, na verdade o César de Mercedes entrou, e depois é que o Jorge saiu, e aí a gente virou um meio power trio, né? Aí bom, enfim, aí foi... teve uma situação que foi marcante, que é o seguinte... a primeira vez que o Terço subiu no palco como Terço, né, foi num festival de Juiz de Fora, né? Sim. Então, lembrando que a gente está em Minas, né? Então, exato. E o festival de Juiz de Velhas Fora... histórias que vocês foram cantar, não foi? Então, o festival de Juiz de Fora, na época, era muito importante, né? Muito importante. Ele era considerado mais cult, mais importante para a MPB do que o Festival Internacional da Canção. Caramba! Então, aí a gente ganhou o festival. A primeira vez que você subiu no palco, a gente ganhou com Velhas Histórias. Aí daí começou todo mundo a falar... Que é do Guarabira ou é do É do Guarabira e do Renato Correia, isso, né? Do Golden Boys. Isso. A composição era dos dois. Aí, cara, isso daí gerou um monte de convite, né? Nós participamos 2 vezes do Festival Internacional da Canção, Festival de Cataguases, e por aí vai. Então a gente virou meio pé quente de festivais, entendeu? Né? E aí, lógico, que envolvia muito MPB e tal. E aí, nessas, a gente foi defender uma música, veio defender uma música aqui em BH, do Vermelho e do Flávio Venturini, né? E ficamos em segundo lugar, né? Lógico, a banda pé quente. Segundo o Flávio, ele falou, e a gente só perdeu porque era um samba e tinha uma galera com faixa, e aí isso daí inibiu os jurados, né? Porque eles ficaram com medo de votar na gente. Bom, jurado caseiro, juiz caseiro. Então. Aí, bom, mas enfim. Com isso a gente conheceu o Flávio Venturini, né? Só que ele não entrou para a banda aí nessa época, né? Era eu, o Jorge Amiden e o Vinícius Cantuária. A gente defendeu a música e foi super bem e tal. Anos depois, a gente se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo, né? E o Sai Guarabira também, coincidentemente. E a gente foi trabalhar todos no estúdio do Rogério Duprá, o Papa da Tropicália, né? Um maestro fantástico e tal. E daí a gente gravava jingles e trilhas durante a semana e no fim de semana a gente fazia shows. E o Rogério nos ajudou pra cacete, né? Essa coisa, quando a gente misturava o erudito, ele dava uns toques de orquestra, da questão de explorar o silêncio, né? De explorar do sobe e desce de som, essa coisa que tem uma outra visão mais... visão sinfônica mesmo, né? E a gente queria fazer isso porque eu e o Jorge Amiden, eu criei um instrumento híbrido, né? Um violoncelo elétrico, e o Jorge Amiden uma guitarra de 3 braços,
que era um braço de 12 cordas, um de 6 e um violino, cara. Caramba. Então ele que trocava o violino. A última corda era um violino, que ele tocava com arco assim na guitarra. Pô. Que Caramba. doido. O braço era curvo, é muito louco. E então aí com isso a gente começou a misturar o erudito e tal, e que depois... Bom, aí mudança para São Paulo, gravação e tal, e chegou um momento que estava faltando um tecladista, estava faltando um teclado. Aí o Milton Nascimento que recomendou o Flávio Venturini. Aí foi o Flávio para São Paulo. Chegou lá com a malinha dele e tal. E a gente estava gravando o Dingo. Para ficar, já para ficar. Banda, então. Ele foi Isso. como empregado, assim, estou empregado. Isso, aqui. já isso. Então, Que legal. aí ele chegou lá e a gente estava gravando um jingle. E a gente saiu do estúdio, parou e tal, vamos lá falar com o Flávio. Só que a gente não lembrou, ele que teve que lembrar, né? Ele falou, então, eu sou o Flávio, cara, vocês defenderam a minha música, Que lembra? Né? doido. Que legal, Caramba, que aí foi encontro, legal né? pra caramba, entendeu? E daí começou a história toda. E gravamos também um disco com Sai Guarabira. Essa um disco formação com o Flávio Venturini Nunca, você né? considera que é a clássica, né? E, então, rapaz, olha, eu depois também que a gente separou, depois e voltou, né, tudo para cá. Então, a química que tem, né, que existiu no terço e que ainda existe, né, eu, o Flávio e o Magrão, infelizmente nós perdemos o Moreno, é um negócio impressionante, cara, porque não adianta, você pode chamar, eu já fiz isso, chamar os melhores músicos, melhores cantores, não sei o quê, mas a química que a gente tem é realmente né? impressionante. Tanto é que o terço continua, né? Eu estou fazendo esse show com músicos excelentes. Puta, você fecha o olho, você está ouvindo o terço. Mas o terço continua com o Flávio e com o Magrão. Só que assim, esse ano o Flávio vai fazer uma turnê em comemoração de 50 anos de carreira solo dele, né? E daí ele não vai fazer o terço, não vai fazer show mais com Beto Guedes, Lobos, não vai fazer mais projeto nenhum a não ser esse, né? Então eu tô com essa turnê, Sérgio Heinz o terço, e lançando o livro e tal. Que legal. Cara, agora como é que é o segredo pra, 50 anos, uma banda, já teve muito integrante ali e tal. Isso. E como se manter? Porque é difícil, imagino que seja difícil. Cara, assim, uma coisa assim, eu valorizo demais não só a música do terço, a música das bandas todas da década de 70, por conta dessa liberdade que a gente teve de criatividade e tudo. Então eu acho que a qualidade da música que se fazia naquela época é muito bacana. Então esse repertório que eu toco do terço, cara, não importa, eu pego um moleque assim de 12 anos, de 15, os caras não conheciam nada, zero. Aí vai porque o pai leva ou alguém, por um acaso, resolveu ouvir na internet e vai lá no show. E eles ficam impressionados, porque a emoção que a gente passa, que a qualidade das músicas, os arranjos, que hoje em dia fica difícil de você, não tem esse tempo, sabe, de criar o arranjo tão Elaborado. tão elaborado. Então isso é impactante, né? Isso emociona, isso agrega, né? Então a gente cada vez consegue mais fãs e continua fazendo Vai show, ressoando né? no peito dessa nova geração que não está muito acostumada com essa emoção vinda do rock, né? Da música. Exatamente. Eles estão mais acostumados com uma coisa muito descartável, né? Sim. Exatamente. Justificado ali, né? Cara, e composição, você tem composto, assim, só pra você, por enquanto, sem lançar? Não, Como é que você tem feito? Como é tem. que tá hoje aí? Então, mas é um pouco aquilo que a gente conversou, entendeu? Não tem espaço, né, para lançar nada novo. É muito difícil, cara. E se você toca uma música, por melhor que ela seja, né? Por que as bandas hoje de cover estão lotando até ginásio, cara, né? Por conta disso, como o povo ficou mais preguiçoso e mais imediatista, eles têm a preguiça de escutar uma música nova, ele vai ter que escutar um monte de vezes para começar a gostar, entendeu? E o cover não, o cara já gosta, porque ele já ouviu um monte de vezes, então já está no subconsciente, então ele é imediatista, então ele já gosta. Então, assim, é aquilo que eu falei, pô, David Gilmour não pode vir aqui e não tocar o repertório
né, do verdade. Pink Floyd, entendeu? verdade. Então é assim, e eu sei que eu vou tocar pro resto da minha vida esse repertório, né? E tá bacana, eu acho que eu tenho o maior prazer, né? Mas você sente essa necessidade de fazer um negócio novo? Assim, mesmo que Não, não eu for pra continuo, lançar, eu né, continuo você tá fazendo, continuo compondo, né? Entendeu? É necessário, assim, É, né, com certeza. pra cabeça mesmo, né? Pois Com é, hoje certeza. a questão da distribuição que mudou totalmente, né? Com essa coisa do Spotify, não sei o quê. Porque vocês Completamente, venderam né? muito, né? Venderam, o terço Então, vendeu bastante, você considera disso, assim? Eu acho assim que tem uns problemas seríssimos nessa história toda, né? Existem vários músicos assim que são bem engajados nessa questão jurídica e tal. Frejá é um deles, né? O Ivan também reclama muito dessas histórias todas. Realmente, o que acontece é que essas plataformas, elas pagam muito pouco, entendeu? Então você, para ganhar algum dinheirinho, puta, esse cara tem que tocar aquela música mais de 5 milhões de vezes, entendeu? Então é um negócio absurdo. E o maior problema é porque, assim, é do capitalismo, que, assim, as plataformas foram criadas para os caras ganharem muito dinheiro. Sim. Só que, assim, a matéria-prima é a música, né? Então são os compositores. Só que, desde o tempo das gravadoras, o músico sempre ganhou bem menos, né, do que todo mundo ganhava. E agora muito menos, cara, porque essas plataformas, elas faturam muito mais, não é da assinatura, das vezes que tocam, não sei o quê, é da publicidade. Só que essa publicidade, nenhum tostão é repassada para o músico, né? Nossa, Então é uma loucura, é uma sacanagem. Isso daí que a gente sempre briga, tem reuniões na OAB do Rio de Janeiro. E não entendeu? existe nenhum tipo de dispositivo legal que E não controla tem isso, como nada, né? brigar, os caras não conseguem, isso aí é intocável para as plataformas. E eles convencem a todo mundo, até o jurídico, de que isso não tem nada a ver com a história. Que a parte publicitária não tem nada a ver. Mas como não tem a ver? Se, o cara anuncia lá só por causa das músicas que tocam lá. Eles estão ganhando dinheiro Não é? por conta de vocês. Exatamente. E por outro lado, cara. como que é feito a remuneração, assim, do artista hoje? Como é que... Porque zero pelo Spotify vírgula- não vai. Então assim. como que o artista se sustenta? É Com por show? Com show. Mas desde o tempo do disco, né? Já era. Os caras que ganhavam dinheiro com o disco é quem vendia 3 milhões de cópias, né? Daí para cima. Então, isso daí não mudou muito. Todo artista sabia, e quando a gente gravava disco, a gente só sabia que o disco era um instrumento de divulgação para você vender show. Entendeu? Ah, sim. Né? Interessante. É porque quando a gente ouve, né, hoje o pessoal falando de plataforma, a impressão que a gente tem é que com disco, independente da vendagem, você ganhava bem. Assim, o artista ganhava bem, né? Mas não. Era show. menos pior do que hoje, mas ainda era aquém, né? Sim, sem dúvida. Agora, estava tendo também recentemente uma manifestação assim, também por causa de questão de direitos autorais. E isso porque parece que não estavam respeitando, acho que hotel, essas coisas. Isso também é um problema para a classe artística, sim ou não? Falta de respeito aos direitos autorais, não pagar os direitos autorais. Então, é uma discussão muito longa, cara, e difícil, né? Que a arrecadação, né? O controle da arrecadação, a fiscalização. Mas né? você, por exemplo, você recebe as coisas quando toca coisa do... Sim, mas o controle disso tudo é muito difícil, cara. É muito difícil, né? O Brasil é muito grande. Fiscalização, né? Os caras têm poucos fiscais para controlar tudo isso, entendeu? E o brasileiro tem essa coisa de, né, quanto menos ele pagar qualquer coisa do empresário, foge dessas coisas, porque é muito imposto de tudo que é lado, entendeu? Então, eles acham que isso é meio imposto, né? É verdade. Faz parte do grupo de imposto que sai do budget, do que ele ganha. Então, é meio... Então, mas vamos falar de coisa boa, Isso, então. Vamos falar de coisa boa. Vamos. Quais bandas que você achava assim, que você acha, né, que na época, na década de 70 e tal, eram mais parceiras assim nessa construção sonora, experimental, né? A gente citou Mutantes, mas fala um pouquinho assim, até das referências também, do que vocês ouviam na época para construir os sucessos, né, que vocês acabaram tendo aí. Cara, lógico que
pela nossa época de começo de banda e tal, a gente escutou muito Beatles, Rolling Stones. Pois é, eu ouvi uma entrevista sua que você nos shows conferia tudo e que você tinha como referência o Mick Jagger, que ele ia na plataforma, checava se a plataforma não tava bamba e como é que tava o som, se o cabo não tava ressonando. Você era detalhista assim mesmo? Eu gosto. Você fazia isso também? Eu gosto Que disso, legal. eu gosto disso, cara. Eu gosto de ir na passagem de som, de checar tudo, montagem. Às vezes eu ia na montagem do PA, desde o comecinho da montagem, o cara tá pendurando a caixa lá. Gente. Eu adoro essa parte da tecnologia e tal. Aí, então, eu só soube que o Mick Jagger fazia isso anos depois, né? Mas existem outros artistas que... Então, porque isso influencia, cara, né? No resultado final, né? E, por exemplo, o técnico de som, cara, a importância dele é tão grande, é como se fosse no nosso caso somos 4, né? É o 5º membro da banda, cara. Sim. Porque ele pode destruir um show, entendeu? Tanto ele pode valorizar um show, como ele pode destruir o show, né? Ele está com tudo ali na mão, né? Ele está com todo mundo ali na mão. Trata mal o técnico de som. Cara ruim de brigar, né? Cara ruim de brigar. É ruim de brigar. Mas fala um pouquinho das bandas nacionais que vocês tocaram juntos, que tinha essa conversa. por favor. Mutantes, bastante, lógico. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi isso, essa aproximação com o Então, Mutantes? existia o lance dos programas de televisão, né, que os dois acabavam participando, né, movimento da Jovem Guarda, né, porque o Terço e Mutantes a gente ainda pegou a Jovem Guarda e participamos de alguns programas da Jovem Guarda e tal. Então a gente já se encontrava nos programas de televisão. E já existia a identidade, porque aí os empresários, quando viram que o Mutante estava aparecendo, que o Terço estava aparecendo, começaram a contratar o show dos dois para fazerem juntos, entendeu? Aí depois começaram aquela série de festivais de rock, que aí estava todo mundo junto, né, cara? Então, putz, Terço, Mutante, Som Nosso de Cada Dia, Secos e Molhados, aí depois a Rita Lee sozinha, entendeu? Aí tinha aqueles festivais grandes que estavam Raul Seixas, pô. Então juntava essa galera toda e, lógico, trocávamos informações musicais e tal. E com relação ao que a gente ouvia para desenvolver esse trabalho progressivo, que a gente escutava, lógico, Genesis, Pink Floyd, Yes, né, pô, Jethro Tull e por aí vai. Era coisa que os movimentos que estavam acontecendo no mundo inteiro, né? E assim, o progressivo, ele foi se afastando do grande público, porque todo mundo começou a encrencar muito com a música, entendeu? A girar muita lâmpada. Eu fiz até uma música girando lâmpada, né? Sim. E por conta disso. Então, assim, aí veio a década de 80 com tipo um retorno às bandas de garagem, entendeu? É uma música mais popular e até por uma exigência da gravadora, não, pô, o rock precisa vender disco e tal, e para isso precisa de uma música mais popular. E o progressivo está viajando na maionese. Minutos, impossível de colocar em qualquer rádio. Exatamente. Né? O cara, como é que vai guardar a melodia de uma música de 15 minutos? Várias fases, né? Várias então, aí, evoluções. cara. Então é bem isso, respondendo a tua pergunta. E esse período deve ter sido muito divertido, né? Pô. Você tem alguma história, assim, de bastidores que dá pra contar? Pô, ainda que mais tem festival, assim. Festival, tem uma história bacana, que às vezes até conto no show, né? Nós fomos fazer um show em Florianópolis, num ginásio, e daí a gente foi passar o som, né? E ginásio é aquela coisa meio arena ali, né? Então, Sim. aí tem um palco, aí você sobe os degraus e tal. Aí acabou a passagem de som, eu fui lá em cima para olhar o palco lá de cima, para ver o visual que tava, né? E aí eu me deparei que tinham vários braseiros de ferro, assim, espalhados a cada 2 metros no degrau lá de cima. Aí eu falei, pô, interessante, né? Os produtores provavelmente vão queimar incenso, que vai ficar um clima bacana, né? Aí fomos pro hotel, tomar banho, não sei o quê. Rapaz, aí voltamos. Bom, tava lotado o ginásio e ainda tinha um pouco de repressão, então tinha polícia pra cacete em volta do ginásio, com pastor alemão, cara, um negócio assim, barra pesada, entendeu?
E ginásio, o que acontece? O camarim é no vestiário, né? Então, né? E eles fazem dos vestiários de atleta os camarins. Sim. E esses vestiários, eles davam exatamente porque eles escolhem um lado do campo, onde ficou o palco, e quando você sobe no campo, você já sobe no campo, né? Entendeu? Sim. Né? Já sobe na quadra, no caso do ginásio. Aí a gente entrou pelo ginásio e aí não vimos o público, não vimos nada do que estava acontecendo. A gente sabia que estava lotado pelo barulho e tal. Aí anunciou o texto, não sei o que, a gente subiu. Quando a gente subiu no palco, cara, o ginásio era uma fumaça, mas a gente não enxergava nada, era fumaça cara. de quê? De incenso mesmo? Não, então. Aí os caras tiveram a brilhante ideia de queimar maconha nos braseiros, né? E cheio de policial lá fora. Com Cheio de policial. Cara, assim, a banda ficou louca, o público inteiro louco, todo mundo ficou louco, já, os produtores, todo mundo. Então, assim, foi um show maravilhoso, né? Porque ficou todo mundo viajando, né? Todo mundo viajando pra caramba. Então, e eu, ali mesmo, eu já ficava imaginando assim, pô, o tenente lá fora, que cato ele deve estar pensando. Se ele devia imaginar assim, pô, ele entra ou não entra? Se eu entrar, eu vou prender quem? Né? Exatamente. Então, rapaz, aí, pô, bom, aí, graças a Deus, o E cara não deu ficou, nada. não deu nada, foi zero Que problema, sorte, cara, zero no meio da problema. ditadura ali. Mas olha, vou te falar, independente de ditadura, nada, os shows de rock da época, cara, era muita gente sempre, e fazendas, né, imitação de Woodstock, teve vários, né? Águas Claras e papapá. Não tinha briga, cara, não era todo mundo numa boa, paz e amor, o negócio da paz e amor Tinha essa era... conversa com a coisa hippie, né? Isso, tinha esse clima, né, de... tudo bem, não tinha, o cara discutia, mas não partia pro pau, agora violência. Sim. Não existia violência, cara, é um negócio mais recente, né, essa violência, né? E ao longo, assim, o som foi se adaptando também a essa nova fase, já da década de 80. Teve muita banda que bebeu do disco, de outras coisas, do punk, né, do final dos anos 70. Isso. O som do terço acompanhou também um pouco essa evolução, você acha? Não, cara, eu acho que o terço se manteve fiel, né? E eu que dei uma viajada e estive passeando por outros sons, mas depois eu considerei que isso daí foi um dos erros que eu cometi, né? Porque depois que você forma um público, o público é fã por causa daquele som, entendeu? Aí você resolve fazer um negócio completamente diferente. O cara fala, esse cara tá louco, meu. Pô, tomou drogas. E daí eu voltei, né, para a origem, né? Eu falei, não, é isso daí, eu tenho que fazer o que sempre fiz, que é legal, que o pessoal gosta, né? E que até hoje está ressonando bem aí, exatamente, nas novas gerações, né? É isso aí. Sérgio, eu quero te perguntar agora sobre o livro Eu Biônico, que você falou que está escrevendo, o que se trata. Então, um rapaz, título muito sugestivo até. Então, foi assim, eu comprei uma revista super interessante nas bancas, e aí tinha um moleque assim de 8 anos, e o título, né, da matéria era assim, ele pode ser imortal, né? Aí, cara, a revista inteira é sobre as tecnologias, né, de saúde e tal, células-tronco, nanorobôs, bababá, não sei o quê. É um tema, desculpa interromper, mas é um tema que está super em alta, né? Veio até os filmes aí do... Isso, como é que chama? A Substância. Então até isso está em pauta. Exatamente. Então, aí eu falei, puta, eu vou escrever essa história aí, porque eu achei bacana tudo isso, eu quero ser imortal, então... né, a gente brinca. Aliás, eu brinco que eu sou imortal, né? Porque quando eu morrer eu não vou saber mesmo. É verdade, é verdade. Então, e por outro lado, melhor... a música também é imortal. E a música vai se perpetuar, então tá tudo certo. Bom, aí comecei a escrever e, pô, eu gosto de levar a vida, né? Os amigos falam que eu vim aqui essa vida a passeio, né? Então, eu gosto de brincar e tal. Aí eu fico misturando um pouco de humor nas coisas e tal. Bom, então aí eu comecei a escrever essa coisa do biônico, porque eu já estava com 180 anos fazendo tratamento com células-tronco
e nanorobôs, e a previsão dos médicos é que eu vivesse aí uns 350 anos e tal. Aí, pô, eu falei, mas eu quero ser imortal, né? Aí, rapaz, aí os médicos falaram, olha, agora chegou num ponto que assim, com essas tecnologias, realmente você só vai conseguir viver 350 anos, mas a gente não garante, não tem condição. Mas se você migrar para a tecnologia biônica, aí você pode vir a ser imortal, né? Aí eu comecei com essa história aí, cara. Que então, doido, assim, que aí legal. eu falei, pô, não, mas eu não vou já de cara, né? Eu vou experimentar trocar um braço. Interessante, legal. Então, aí eu troco o braço, aí começo a experimentar, fico mais forte, mais aqui. E fui nessa, assim. Então, mas para resumir, lá no meio da história, assim, tá assim, eu com guarda-roupa, a minha mulher com guarda-roupa, né, assim, de corpos, vários corpos, assim, que a gente troca. Então você troca, hoje eu tô afim de pegar aquela bunduda lá. Tá? Foi interessante. Tem previsão? Não, mas de então. Tem previsão de lançamento? Não, porque com essa turnê eu acho que vai retardar. Você ainda está escrevendo? A Lana vai arrumar muito trabalho para mim, não vai dar tempo de eu escrever, cara. Mas está escrevendo, está em fase de escrevendo. Estou escrevendo. Não, e daí cada vez eu descubro uma coisa mais engraçada, né, divertida nessas coisas. Né? Então, porque, na verdade, porque tem justificativas, né? Porque a gente tem um problema nessa questão toda, porque já tem vários órgãos criados com célula-tronco e tal, e vários mecânicos, biônicos, né? E dá para fazer um corpo biônico perfeito mesmo, hoje em dia já se consegue fazer isso e tal, mas aí vem a discussão, mas e a alma, né? Como é que faz? Exatamente. Isso aí, né? E a alma, né? E aquele toque da vida e tal, não sei. Total. Nós somos o que pensamos, na verdade, né? Eu acho isso. Nós somos o que pensamos. Tanto é que quando você pega um Alzheimer aí em alto grau, você não existe mais, cara. Né? Assim, então nós somos o que pensamos. Já dá para chipar a mente, né? Então, assim, se você chipar a sua mente, né? Transforma num chip a sua mente e colocar num corpo biônico, é você que está lá, cara. É você, é o teu pensamento, é você, todas as tuas percepções, todas as suas lembranças, né? Então é você. Então, mas você fala, mas e o toque da vida, não sei o quê. Aí eu justifico que já se desenvolveu uma tecnologia que ainda não existe, né? Que é uma tecnologia que absorve essa energia da vida, entendeu? Porque ela é uma energia. Sim. Então, os caras já tinham criado um aparelho que pegava essa energia, aí depois de colocar o teu chip no corpo biônico, e essa energia, aí você virava imortal. Cara, mas legal, é uma discussão legal que esse livro pega, né, que faz. E super atual mesmo, né? Até em alguns aspectos, assim, tem crítica, aí pode interpretar com críticas desse coisa do culto ao corpo que tem hoje em dia, né? O que é um corpo perfeito, o que é um corpo que performa. Isso. E aí isso tem que ser todo mundo bonito, jovem, perfeito, as redes sociais estão aí meio vendendo essa ideia, né? Tem que ser fitness. E as menininhas estão todas meio parecidas, né? Que é aquele cílio postiço. Os próprios caras também, né? Os caras também. A harmonização facial. A boca. A boca tudo com igual. aquele botox leve. Você tá nas redes sociais, você usa Instagram, essas coisas? Eu tenho que usar, né, cara? Não tem jeito. Né? E a Lana tá lá com um alfinete assim, tem que postar. Mas tem. Hoje você não tá na internet, você não tá vivo, mais ou menos. Isso mesmo, é uma extensão da sua vida total. Hoje profissionalmente você precisa mesmo. Total. Total. Bom, acho que a gente tá chegando no final, né? Bora, Lucas? ótimo Tem mais alguma papo. questão? Não, quero agradecer muito, Sérgio, por vir aqui. Opa. Valeu demais. Tá chegando hoje a BH, seja bem-vindo aqui novamente. Veio direto do né? aeroporto aqui pro estúdio do Estado de Minas. Aí a gente pra gente é um prazer te receber. Opa. Um prazer histórico, né? Receber Com certeza. uma banda muito importante aí. Todo mundo que gosta de rock and roll já ouviu Rei Amigo, né? Pelo menos. Então, pra gente é um prazer. Queria deixar um espaço para você dar um recado final e até divulgar aí suas redes sociais, onde que as pessoas vêm, né? Onde que vai ter os shows e tudo mais. Bacana. Bom, foi também um grande prazer estar com vocês aqui.
conversar essa conversa bacana aqui, né? Desejo muito sucesso na sequência do trabalho de vocês aí. Valeu. E assim, na verdade tem Instagram, o texto também tem Instagram, tem Facebook. Aí entre, procure a gente lá que a gente sempre vai estar dando informação dessa turnê que eu vou estar fazendo. O Flavinho também vai estar dando informação da carreira dele, solo aí, de comemoração de 50 anos. E o Magrão com 14 bis também aí na ativa, Também, né? também. É bacana. E é uma grande família, né, cara? A gente se gosta muito e... É muito legal. Três nomes de peso, né, Exatamente. gigantesco e numa naturalidade maravilhosa, assim, que a gente vê que harmonia você perfeita, passa, né? sim. Então, legal demais. Acompanhe aí o trabalho, né? O rock, tem gente que fala que o rock morreu. Essa última pergunta, você acha que o rock morreu? Pois é, né? A Globo fez uma pesquisa tem uns poucos anos atrás e dizendo que deu 83% por ser... Não, no mercado geral, assim, de Spotify, de show, venda de disco, enfim, deu 83% para o sertanejo, o restante ficou dividido entre o pagode e o funk, o terço. Então, o rock não pontuou e MPB não pontuou, né? Aí entrevistaram Titãs, entrevistaram Paralamas. Imagina, a gente tá cheio de show, tá todo mundo louco, o que é absurdo, não sei o quê. E é um absurdo mesmo, porque, na verdade, eu não sei quem fez essa pesquisa. Porque Pois é. Aí você vem o David Gilmour aqui, lota estádio. Acaba os ingressos. acaba o ingresso. O próprio Titãs fez a turnê comemorativa de 40 anos, lotando estádio, tudo quanto é lugar aí. O Lenny Kravitz agora teve. Sim. O Paul já tá Lotado, comprando pô. a casa aqui, interior de Minas, aqui, de tantas vezes que ele vem pra cá pra tocar e toda vez ingressos esgota. Tudo. Então não tem essa, entendeu? E as bandas todas lotando aí, direto as Não, brasileiras. quando aí. fala isso eu levanto e vou embora. O rock morreu, Essa foi uma provocação mesmo de quem ouve rock Quase que que eu fica, deixei, que fica puto de Quando você ia ouvir. falar isso, não, vou deixar aqui, falou pra vocês. Não, mas. Nada a ver. Então, assim, saibam, o rock Não não morreu, não tá? morreu, Parem não de é. falar essa asneira, longe disso. Sérgio, Bom, muito e bacana obrigado. também agradecer, né, o público que está nos escutando aí, pô, um beijão, né, do Sérgio Heinz e do Terço, do Flávio, do Magrão, de todo mundo. Pô, bom demais. Valeu, Sérgio. Obrigadão. Valeu. Valeu, Lucas. Divirta-se. Cultura é divirta-se.